em qual o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos que assim fizessem. Todo crente precisa estar participando uma vez na vida do batismo nas águas e a celebração constante da Santa Ceia. Todos abriram? Mateus capítulo 26. O verso, irmãos, é logo aqui no 17. A gente vai ler aqui o texto de número, o versículo de número 17 aqui. Fala sobre a Santa Ceia. Mas o texto mesmo dessa noite, nós vamos estar lendo apenas o 27, ou melhor, 26 ao 30. 26 ao 30, amém? Aleluia, Jesus! Glórias a Deus. Leiamos a palavra do Altíssimo. E quando... A musiquinha ali, é a criança ali, não. Glória, glória, glória a Deus! Achei que era o fundo musical do computador. Aí a criança é assim mesmo. A criança é bênção. Dos tais ao reino de Deus. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E cantando o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A igreja pode ser sentada dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia, sua glória. Glória a Deus, aleluia! Irmão, se quiser colocar um fundo musical de Santa Ceia, tocado lá no pianinho lá do Zinos da Harpa e piano instrumental, né? Só jogar lá, hinos de Santa, instrumental de Santa Ceia, né? Pensa dessa noite, irmãos, antes de comentar sobre ele, queria desde já também dizer ao pastor, se tiver algum convite, né? Porque quando eu entrar no Santa Ceia, né, o foco vai ser total. Então já vou entrando logo algumas palavrinhas. Quando tiver algum convite, pode mandar no WhatsApp, tá? Se puder, com certeza a gente vai. Se não der, acontece, né? Mas pode fazer o convite que a gente vai, tá bom? Vai ser um prazer sempre estar com os irmãos adorando a Deus. Se eu pudesse ir na igreja todo dia, eu ia. Não estou brincando, não. Se eu pudesse, todo dia. Agora, a gente né, tem esposa, casado, tem os compromissos de trabalho. Mas eu, se eu pudesse, estaria na casa do Senhor todos os dias. Amém? Assim como Davi disse. Queridos, o texto desta noite é um texto já lido, quase que todo mês nós... Já um instantinho, irmão Carla, vamos lá. É um texto que... Amém? Amém. Todo mês nós lemos sempre sobre esse texto. Hoje em especial, se nós olharmos no calendário, coincidiu com o dia da Páscoa, né? A Páscoa que é celebrado aí no mundo e até no meio dos cristãos, a palavra Páscoa. E Jesus disse: eu queria comer com vocês esta Páscoa. Nós, como cristãos, como evangélicos, não temos uma celebração de Páscoa mais objetivamente como as outras religiões, porque para nós a nossa Páscoa não é a mesma. Não é a Páscoa do ovo de Páscoa, não é a Páscoa do coelhinho, não é essa Páscoa em que alguma religião romana prega de uma forma diferente. Mas a nossa Páscoa hoje, ela já é diferente. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele transformou a Páscoa em ceia do Senhor. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos comendo a Páscoa. Ora, o que é a palavra Páscoa? Eu não vou levar para vocês o termo popular, do termo pagão, mas sim de onde se originou a palavra Páscoa e a celebração da Páscoa. Se nós voltarmos no livro do Êxodo, vocês conhecem a história de Moisés, conhecem a história do povo que atravessou o Mar Vermelho. Sim, esse povo, antes de atravessar o Mar Vermelho, era escravizado. E esse povo escravizado era o povo hebreu, o
Jacó. O Senhor nosso Deus levanta Moisés para atravessar este povo, tirar eles do cativeiro e levar eles para aquela terra que ele tinha prometido a Abraão primeiramente, depois a Jacó, ou Isaac, e depois Jacó. E agora os seus filhos estavam escravizados. Quantos nesta hora estão escravizados, assim como o povo de Hebreu, o povo de Israel estava escravizado, escravizado no pecado, escravizado no erro, escravizado na sua cegueira religiosa. Mas o Deus que criou a cada um de nós com um propósito, não esquecer do teu povo, não esquece de você, e Ele arruma uma situação para tirar você do meio da escravidão. Você era escravo do pecado, Deus tirou você de lá. O povo de Israel estava preso pelo povo do Egito, e Deus, para tirar o povo de Israel de lá, teve que mandar 10 pragas, porque o rei, o faraó, não queria deixar que o povo fosse embora. Quando chegou na 9ª praga, para a 10ª praga, Deus fala com Moisés para dizer ao povo: esta última praga vai ser diferente. Antes vocês vão pegar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem mácula. Vão matar esse cabrito, vão matar esse cordeiro, chamar a sua família. Quando você matar esse cordeiro, no umbrais da porta você vai passar o sangue do cordeiro, porque esse sangue será um sinal de que você faz parte do povo de Deus, e o anjo da morte não vai entrar nesta porta. É assim, quando você passa o sangue de Jesus no umbral da tua porta, da tua vida espiritual, do teu coração, o anjo da morte não tem poder, porque o Senhor está cuidando da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E disse mais o Senhor a Moisés: diga ao povo que este cordeiro, eles irão assar esse cordeiro. Ele vai ter que ser assado por inteiro, e vocês vão comer, a sua família. Se for uma família pequena, chama os vizinhos ao lado da sua casa para comer junto, e junto com os cordeiros vocês vão comer com pão sem fermento e vão comer com ervas amargas. Por quê? Porque ervas amargas significa o sofrimento que você teve nas mãos de Faraó. É para simbolizar o sofrimento. E quantos não lembram hoje daquilo que passou? Ora, o passado por um lado é para ser esquecido, mas para outro você tem que lembrar de onde Deus te tirou. Olha a vida amarga que você tinha, olha o caminho para a perdição que você estava, e Deus te tirou. É as folhas amargas, eram os pães asmos. Os pães asmos sem fermento significa pureza, sem fermento, sem levedura. É a pureza de uma vida de um homem e de uma mulher que serve a Deus, purificado por Deus, transformado pelo Evangelho. E o cordeiro, todos nós sabemos, ele prefigurava o próprio Senhor Jesus, que mais tarde ia morrer pelos nossos pecados, ia morrer para nos tirar da escravidão. Essa era a Páscoa dos judeus. Isso é a Páscoa que você deve saber, se você não sabia. Aleluia! E agora o povo de Israel, com o passar do tempo, continua celebrando a Páscoa, para lembrar com a mão forte que Deus tirou do Egito, que Deus tirou o povo de Israel, e para não esquecer, o homem e a mulher, com o passar do tempo, ele esquece o que Deus fez na sua vida. Então isso é um memorial. A ceia que nós fazemos hoje, que foi instituída por Cristo, é um memorial, para que você não esqueça de onde Deus te tirou, que Deus te tirou da escravidão, que Deus tirou a mim e você das mãos de Satanás, que prefigura Faraó. Agora Jesus diz para os seus discípulos: queria eu comer com vocês essa Páscoa, porque ali Jesus estava substituindo, e ali em diante seria instituída a Santa Ceia para os cristãos que hoje na atualidade celebram. Há religiões que ainda celebram a Páscoa, mas nós, como evidências da palavra de Deus e do Novo Testamento, ceamos agora a ceia do Senhor, que simboliza o corpo, que é o pão, e simboliza o sangue, que é Cristo, o sangue do puro Cordeiro de Deus. Glória!
de número 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até que o dia em que eu beba de novo convosco do reino de meu Pai. A palavra do Senhor nos diz que esta Santa Ceia deve ser lembrada todos os dias, constantemente, todos os momentos em que a igreja, aleluia, ceasse uns com os outros. Mas vai chegar um tempo em que eu e o pastor Jorge não vamos celebrar a ceia, não vamos, porque a trompeta vai tocar, e quando essa trompeta tocar, quem servia a Santa Ceia agora vai ser servido pelo próprio Deus. O próprio Jesus subiu ao céu, mas nos deixou garantido até aquele dia que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E o livro de Apocalipse diz muito bem, ele é categórico para nos dizer que o próprio Deus nos servirá naquela grande mesa. Nós cearemos com ele e ele conosco. Oh, irmão, que glorioso é este momento. Quantos que não estão aqui, a igreja está tão pouca gente. É pessoas que deixaram o inimigo, aleluia, cegar-lhes o entendimento. Deus não quer que nós participamos de maneira relaxada, de maneira displicente, não discernindo o corpo do Senhor, mas ao mesmo tempo Deus quer que nós participamos. Aleluia, Jesus. O Senhor quer que nós refletamos e tomamos uma posição. Quantos que preferem continuar na desobediência, agarrado na vida do passado, desejando o Egito, é um pé, aleluia, na igreja e outro no mundo, mas parece que quer voltar, porque, aleluia, não se conserta para tomar a Santa Ceia do Senhor. É verdade. Glória a Deus, aleluia. Para participar daquela Páscoa, o povo de Israel, o povo hebreu, devia ser circuncidado. E hoje também, para participar da Santa Ceia, o cristão tem que ser batizado nas águas, tem que ser uma pessoa de posição para com Deus. Não pode ser qualquer pessoa aí da rua, não pode, porque também no passado, o povo do Egito não podia participar da Páscoa do Senhor, era só o povo de Deus. Hoje também a Santa Ceia, Jesus instituiu, era só os discípulos, porque, aleluia, é algo muito sagrado, é algo que precisa tomar-se posição, precisa se ter discernimento. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Uma criancinha, embora não tenha pecados, ela não tem como discernir o corpo do Senhor. Uma pessoa lá de fora do mundo, embora seja uma pessoa boa, trabalhadora, dá dinheiro aos pobres, dá ajuda aos pobres, faz cesta básica, marmita para ajudar, é uma pessoa tão boa, mas ela não discerne o corpo do Senhor. Como poderá tomar a Santa Ceia? Glória a Deus. Para tomar a Santa Ceia precisamos discernir o corpo do Senhor, aquele corpo que foi morto pelos nossos pecados. A palavra do Senhor diz que ele não tinha mácula nenhuma, é o único que a Bíblia garante que não tinha nenhum dor, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus, mas Jesus não havia dor, ele era um sangue puro, imaculado, assim como, aleluia, no passado era morto o cordeiro sem mácula. Jesus sem mácula foi para a cruz, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. E como ovelha muda foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca, foi assim lá na cruz. Ele não amaldiçoou aqueles que o amaldiçoaram, ele não, aleluia, retribuiu aqueles que caçoavam dele, que cuspiram na sua face. Jesus, depois de chorar, de suar lágrimas, ou melhor, suar gotas de sangue, escorria até no chão, ele foi preso, traído por Judas,
Santa Ceia. Mas chegou um versículo da palavra de Deus no meu coração uma certa feita e me trouxe um despertamento muito grande pelo Espírito Santo. Aquele que não participa não tem parte comigo. Tem gente que acha normal, pastor Jorge, não participar da Santa Ceia. Glória a Deus. Tem gente que acha normal. Ah não, mas esse mês eu não estou bem, briguei com a minha mulher, briguei com não sei quem, eu não vou tomar Santa Ceia. E um versículo que diz: aquele que não toma ceia, não come deste pão e bebe deste cálice, não tem parte comigo. Como é que fica? Você vai continuar ainda sem ter parte com Jesus, afastado de Deus, e se a trombeta tocar, o dia de amanhã não te pertence nem a mim, a você. Isso me trouxe uma reflexão muito séria. Glória a Deus, aleluia. A igreja evangélica brasileira, na sua maioria, participa-se da ceia, relembra a Santa Ceia de mês em mês. Você vai ficar um mês sem participar da comunhão da igreja, sem comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Isso é muito sério. Parece que queremos abraçar o pecado e continuar com ele, em vez de abrir mão. O sangue de Jesus continua perdoando, o sangue de Jesus continua limpando. E por que não abrir mão desta sujeira e abraçar a misericórdia de Deus pelo sangue de Cristo? Glória a Deus, aleluia. Hoje é noite de reflexão. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Glória. É noite de lembrarmos do sacrifício que o Pai teve. Abraão não matou o seu filho, Deus poupou a Isaac, mas Jesus, o próprio Pai, não poupou. Aquilo que Abraão não fez, Deus fez com o seu próprio filho, entregando no madeiro, para que a humanidade pudesse ter acesso novamente a Deus. Glória, glória a Deus, aleluia. É um privilégio muito grande, é um presente muito grande você participar da Santa Ceia. É um momento em que não pode ser trocado por nada. Tem gente que troca por um aniversário, por um jogo de futebol da seleção. Tem gente que troca por um filme que vai passar na TV, ou um cinema, ou um passeio na praia. Mas isso não podemos trocar por nada. A Santa Ceia é um momento solene para a igreja do Senhor. Glória a Deus. É o único culto em que Jesus, aleluia, ele instituiu oficial para a igreja. Ele disse: não deixar de congregar. São cultos comuns, mas a Santa Ceia é um momento ímpar, em que a palavra do Senhor diz, aleluia, e aquele que não beber deste sangue e comer deste pão, não tem parte com o Senhor Jesus, não faz parte da família de Deus. Como você pode participar da família de Deus e não sentar na mesma mesa? Glória a Deus. A mesa é um negócio interessante, pastor Jorge. Irmãs que estão ouvindo, por isso você deve pensar muito bem quem você coloca na mesa da tua casa, porque a mesa significa um local de comunhão. Se você coloca uma pessoa, aleluia, desconcertada, uma pessoa que mexe, aleluia, com coisas ruins na sua mesa, significa que você está tendo parte com aquela pessoa, que essa pessoa faz parte do seu círculo íntimo. Ora também aquelas pessoas que sentam na tua mesa, aleluia, e comem da tua comida, é porque elas fazem parte, aleluia, também, aleluia, do povo que também é da sua família. Em outras palavras, você não coloca qualquer pessoa para sentar na sua mesa. Por isso a palavra do Senhor diz que na mesma hora Judas se levanta e vai trair Jesus, porque ele não fazia parte da mesa. Assim também o pastor em todas as igrejas fala da Santa Ceia. Tem gente que não quer tomar, porque parece que estão igual Judas, não quer fazer parte, estão com planos contrários à palavra de Deus, querem trair, querem enganar, querem pecar. Mas Jesus está dando um bocado para você e chamando nesta noite: vem cear comigo. Glória. Vem cear comigo. Eu tenho pão, eu tenho vinho espiritual para saciar
vida da tua casa. Ele tem vitamina para a tua vida espiritual. A Santa Ceia é um fortalecimento para aqueles que levam a sério a obra do Senhor. E não é hora mais de brincar, é hora de levar a sério a obra do Senhor, porque a palavra diz que aquele que come dignamente, come e bebe para a tua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso tem muitos fracos e doentes e muitos que dormem, diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11. Glória! Tem gente que fica com medo, não vou tomar, porque a palavra diz também que tem muitos fracos e doentes. Eu não quero ficar fraco e doente, mas é o que come e bebe indignamente. O que é comer e beber indignamente? É querer comer sem discernir como está a sua vida espiritual com Deus, sem respeitar os elementos que agora, aleluia, serão orados e simbolizarão, aleluia, o corpo e o sangue puro de Jesus. Deus está nos chamando para uma vida de pureza, de santificação, e ela pode, aleluia, começar a partir de hoje. Todos nós cometemos erros no decorrer do mês, mas Deus nos chama novamente pelo teu Espírito nesta noite para refletirmos. Reflita agora como está a tua vida espiritual. Se precisa acertar alguma coisa, ore a Deus, ore ao Senhor. Quando terminar esta mensagem, já estou terminando, que eu vou ser breve, nós faremos uma oração e você pode entregar, aleluia, os teus pecados ao Senhor para ser perdoados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus continua perdoando os pecados para te tornar digno a participar dessa Santa Ceia. Não é porque eu sou bonzinho que eu vou comer e participar da ceia, mas porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de todo pecado, de todo pecado. Glória a Deus, aleluia. O sangue de Jesus nunca perderá o teu valor. Se põe sobre os teus pés nesta noite. Quero te convidar, esse povo, vocês que podem, nós vamos orar ao Senhor. Aqueles que, aleluia, e sentem que algo precisa confessar diante de Deus, confesse. Aquele que sente algo no coração, entrega ao Senhor, libera perdão nesta hora, libera mágoa, libera perdão, libera mágoa, porque, aleluia, nada pode te pedir de participar, a não ser a tua própria consciência, e uma consciência, aleluia, suja pelo pecado. Existe o sangue de Jesus para limpar e perdoar deste teu pecado. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, Pai celestial, Pai eterno, nesta hora, Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade, ó Pai, de estarmos celebrando a Santa Ceia, que é instituída, Pai, através do teu Filho, e hoje, com a ajuda do Espírito Santo e a direção do Santo Espírito, estamos celebrando, ó Pai, lembrando a morte do teu Filho, derramamento do sangue do teu Filho amado pelos nossos pecados. Meu Deus, queremos participar, Senhor, dignamente, e somente pelo sangue puro de Jesus nós podemos nos tornar dignos. Somente pelo sangue do teu Filho podemos tornar-nos capacitados a participar, Pai, deste momento tão santo. Ó Senhor, confessamos nossos pecados. Ó Pai, olha este coração desta serva, desse servo teu, que se arrepende nesta hora, que abre mão do pecado, do erro que cometeu. Muitos nem lembramos, Senhor. Nos perdoa, nos limpa de todo pecado pelo sangue do Cordeiro de Deus, pelo sangue puro do teu Filho amado, e nos torna, Senhor, capacitados a participar dessa Santa Ceia. Ó Deus, para que possamos nos fortalecer e lembrar da tua morte, da morte do teu Filho, até que ele volte para nos buscar, em que nós subiremos para o céu e cearemos contigo, Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. No nome de Jesus eu oro, meu Pai. No nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos pela tua misericórdia. Amém e amém. Deus, aleluia, Deus. Glória a Deus. Após a mensagem, o texto.
temos que celebrar a ceia mencionando, né, as mesmas palavras que o Senhor Jesus disse, e também o apóstolo Paulo continuou, e os próprios discípulos continuaram mencionando as mesmas palavras que o Senhor Jesus disse naquela noite que foi traído. Amém? Amém. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21, ou melhor, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Pode se sentar todos. O hino 301 da harpa cristã. Alguma irmã pode adorar a Deus. Amém? Hino de abertura da Santa Ceia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto, sua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem o fogo, peixe e pão. É Jesus que nos convida a cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória. Dentro se afia, venha Cristo. Sem tratar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também da vida e o pão, lei-nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Outros pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém, amém. Disse Jesus: esse é o pão, esse é o pão, símbolo do meu corpo que é partido por vós. Tomai e comei, esse é meu corpo. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje Tu te podes saciar. No próximo, Pai, domingo, para a Santa Ceia, Senhor, venha mais gente para cear na sua Santa Ceia, Senhor. Aqueles Pai, que estão Pai, em cima do muro, Pai, volta a cear de novo, Senhor. Deus, os que eu te entrego essa Santa Ceia, entrego esse pão, é o teu corpo, Pai, para que o Senhor ficar forte, Pai, renovado em nome de Jesus. Amém. vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus.
do Senhor. Disse Jesus: este é o meu corpo, esse corpo que foi partido por vós. Tomai e comei, fazei isso em memória de mim. Passa por todos. Amém? Semelhantemente, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o cálice e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e bebei, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que foi derramado por vós. Tomai e bebei, e fazei isso em memória de mim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, Pai, este cálice. Ó Deus, representa, Senhor, o teu sangue, esse vinho, o sangue que nos purifica de todo pecado. E quando nós tomarmos, assim como comemos o pão, possa ser, Senhor Deus, vitamina, possa ser fortalecimento para a nossa vida espiritual e comunhão uns com os outros e todos contigo, Pai. Fica conosco e continua, Pai, aleluia, conosco neste momento que é para ti, Senhor. Nós oramos e apresentamos em nome de Jesus. Amém. 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padecer. Oh, aleluia. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão ao os pecadores remidos que perante seu Deus
comer e fazer isso em memória de mim, disse Jesus. Participamos todos. Amém? Oh, glória a Deus. Aleluia.